Olá, gente, estamos de volta, Expertise Cast, quinta temporada. Gente, quinta temporada. Mas, Gidel, por que você não faz o ano inteiro? Gente, geralmente, não é por conta da nossa demanda, eu acabo fazendo o Expertise Cast, sempre começa no mês de agosto e vai até o fim do ano. E, claro, se der, a gente emenda aí até fevereiro, até antes das férias. Depois das férias, a gente acaba retornando também. Mas dessa vez, a gente tá com um novo layout para vocês, gente. Que pancada topaça com esse novo layout que nós estamos hoje trazendo. Justamente serão 4 episódios, né? 4 episódios por mês, um por semana. 3 será justamente eu e Dr. Rashid. Dr. Rashid, seja bem-vindo aí para a âncora do Expertise Cast. Obrigado por estar junto com a gente aqui, viu? Eu que agradeço, Girdel. Obrigado pelo convite. Sempre bom. Participei como já entrevistado. Verdade. Foi muito bom com você, com o Juarez, pessoa que eu gosto bastante. E vamos falar de direito condominial de uma maneira prática, diferente, descontraída, com seriedade que tem que ser dada, com todos os pesos no seu devido lugar. Exatamente. Gente, a gente vai trazer justamente o direito condominial de uma maneira como você nunca viu. Uma linguagem como você nunca ouviu também, né? Como você já sabe, aqui vamos trazer autodesenvolvimento, vamos trazer estratégias também, estratégias jurídicas, estratégia de operações, estratégia de como você realmente deve levar a tua gestão para dentro do condomínio para que você obtenha um sucesso. Seja você profissional ou não. O importante é que você faça, sim, valer os teus projetos dentro do condomínio para que você obtenha um sucesso. Claro que vai ter os conflitos e os desafios dentro dele. É aí que a gente entra dentro de uma expertise do direito condominial e por isso que nós estamos nessa aliança aqui com o Dr. Rashid para que você tenha essa clareza dentro de uma linha das metas e objetivos para que você possa trilhar, tá bom? Então, sejam bem-vindos e, gente, vocês já estão no canal do YouTube, gente. Então, tá vendo essa setinha aqui embaixo? Setinha aqui embaixo? Já clica nessa setinha aí, gente. Já manda para todos os grupos do WhatsApp. Manda também para a equipe, para a turma do conselho. Manda também para aquele síndico ou ex-síndico que de repente tá te perseguindo, tá aí criando problema com você, ou não tá criando problema, mas manda para ele. Manda para os moradores. Bota no grupo dos moradores para ter a consciência do que realmente vamos ter aqui, vamos estar falando para que isso leve valores de gestão dentro do condomínio, tá bom? Faça isso que vai ser bom. E tem mais, gente. Tá vendo aqui, ó? Tem um dedinho aqui, tá vendo aqui? Curte o canal. Cada vez mais que você curte, o canal viraliza. O canal do YouTube começa a jogar esse conteúdo para mais gente. É só curtir, numa boa. E outra, segue o canal. Segue aí para estar junto com a gente e você não perder os vídeos que estão com a gente, tá bom? Já seguiu? Seguiu? Então tá bom. Então vamos nessa. Dr. Rashid, hoje eu quero falar um pouco, né, até para essa turma ter clareza, sobre assembleia, né? Como é que você está vendo as assembleias, né? E como é que você está vendo o desenvolvimento dele depois, vamos botar assim, desde a pandemia para cá? Como é que está sendo a Assembleia? Está tendo evolução ou ainda continua estagnado ou houve uma desevolução, se é que essa palavra existe? Assembleia é tema fácil, né? Tranquilo de já começar a quinta temporada, assim. Mas eu falo assim, Girdel, tenho... Graças a Deus aí vamos para 21 anos de carreira, né? Então 21 anos. Então já tenho mais de 2.000 assembleias na conta já. Então tem muita rodagem já em assembleia. Eu vejo assim, vai muito assembleia. Gente, eu vamos dizer assim que eu vejo uma evolução porque eu vejo pelo menos os síndicos que a gente dá assessoria jurídica no escritório, eles estão num amadurecimento constante, numa evolução constante. Uau! E quando o capitão do navio está numa evolução constante, eu sinto que as assembleias ficam mais fáceis. Quando você fala evolução, isso quer dizer o quê? Eles estão buscando um preparo técnico, um conhecimento? O que seria? Engloba tudo, tanto preparo técnico quanto preparo emocional. Uau! Eu vejo assim, essa questão da inteligência emocional é uma coisa que já vem em voga, uma coisa que eu falo que não é um assunto que é de moda, uma modinha que veio como se fosse para autopromoção, ou para a pessoa falando, desvirtuar para o que serve esse instituto. Então eu vejo uma evolução, mas a técnica faz com que a pessoa consiga, juntamente com o emocional, evoluir de uma maneira muito mais rápida. Uau! Entretanto, eu fico vendo o que os síndicos vêm enfrentando quando a gente fala de não ter essa evolução, é mais enfrentando dificuldades no comportamento para os condôminos. Então eu vejo que não teve, vamos supor, os síndicos tiveram a evolução, as administradoras vão tendo a evolução, entretanto o condômino ainda não
não evoluiu na mesma proporção, vamos dizer assim. Então, doutor Rachid, essa é uma das maiores, né, um dos maiores problemas dentro da gestão, o síndico se prepara. Né? Você entender, gente, o doutor Rachid também ele criou, né, desenvolveu, né, um curso, um treinamento, para que o síndico possa evoluir, o síndico empresário, onde prepara bem o síndico, inteligência emocional, com toda a expertise. O síndico ele acaba sendo preparado, né, bem preparado. Mas na inteligência emocional fala o seguinte, se você estiver num ambiente que não tiver com a mesma frequência, a sua frequência vai cair. Né? E o síndico está preparado, ele está ali tentando levar o que aprendeu para dentro do condomínio. O que seria necessário para que os condôminos eles absorvessem isso do síndico e tivesse também essa mudança? Eu falo assim, hoje o que o síndico ele precisa se aprimorar mais, que eu falo que é o petróleo do século XXI, é a comunicação. Uau! Então verdade. Ele precisa ser mais, eu sei que eu vou estar batendo na mesma tecla, mas é a assertividade na comunicação. Está faltando a assertividade, é comunicação. Porque a comunicação, quando a gente vai tratar de falar de comunicação, não é você conseguir transmitir, fazer com que a pessoa alcance a sua mensagem. Não é você simplesmente jogar as palavras e deixar o outro interpretar da maneira que lhe convém, da maneira como ele quer. É você realmente pegar na mão do condômino e falar, olha aqui, vem aqui, o caminho é assim, eu tomei essa decisão em virtude de tais aspectos, porque a sugestão que você deu me poderia levar para tal caminho. E com a tecnologia que está aí hoje, não tem como o síndico falar, olha, eu não sei me comunicar de maneira assertiva. A tecnologia está aí para isso, só que ele não está sabendo utilizar as ferramentas. Ou seja, a assessoria técnica está do lado dele, é importante então. Não dá para, por mais que ele tenha buscado conhecimento, isso ele acaba se perdendo dentro do condomínio por conta das situações conflituosas, as perseguições que muitas vezes acontecem, né, os exageros, né, de alguns moradores e alguns do conselho acabam atrapalhando também a gestão dele. Você acha que isso mexe um pouco com os ânimos da gestão? Eu falo que o condomínio ele é similar à situação que acontece hoje no país. Vai falar, em qual sentido, Rachid, você interpreta que é similar ao que acontece no país? Porque a gente está vivendo um momento no país hoje que você não foca no que se diz. Você não foca na mensagem, mas sim quem diz a mensagem. Então, se A disse a mesma mensagem de uma maneira, você vai ter uma percepção. Se o B disse a mesma mensagem também igualzinho, com a mesma interpretação, você já vai ter uma outra visão. Então não é sobre o que se diz, mas quem se diz. Eu falo às vezes o síndico correto, o cara técnico, que tem habilidade para estar fazendo a gestão do condomínio. Se vem um morador, vamos dizer assim, uma pessoa educada, bacana, ele reage de uma maneira. Mas se já vem um desafeto dele perguntar sobre o mesmo fato que o morador legal disse, ele já reage prontamente de uma outra maneira. Então não é sobre o que se diz, mas assim quem diz a mensagem. Quem está levando a mensagem. Quem está levando a mensagem ou quem está trazendo a mensagem. Então a gente tem essa dificuldade hoje. Que nem eu vejo muito condômino, por exemplo, quando ele vai para a assembleia, ele tem o desafeto dele com o síndico, a desavença dele com o síndico. Então ele já vai para a assembleia já sabendo como afetar o emocional do síndico. Ele já vai na ferida, ele já vai sabe. Na ferida. Por exemplo, síndicos bons... pessoas corretas. Eu vou explicar o porquê acontece isso, gente, numa linha emocional, já eu explico. Isso, que nem ele chega e vai falar assim, está faltando transparência. Dali... Ele já vai para atacar mesmo. Ele já vai para atacar. Ele falou, está faltando transparência. Aí no que ele diz que está faltando transparência, aquilo ali emocionalmente já desvirtuou o síndico do foco dele. Já desvirtuou da preparação que ele teve para aquela assembleia. Ele já ficou ali emocionalmente fraco e ele já começa a atacar. E é aquele objetivo que o condômino queria, que fosse o síndico sair do seu controle, desestabilizar e atacar para mostrar as fragilidades para os condôminos. E isso acaba levando para a assembleia? Não, total. Isso afeta. Afeta. Mas só que o síndico, o que acontece? Ele fica preso no ato assemblear. Só que ele esquece, como qualquer aula, como qualquer professor que vai preparar, qualquer
que nem a gente vê aqui, para fazer um podcast você tem uma certa preparação, que vamos debater, discutir o que está em voga, o que não está. A gente já vem de uma certa preparação. Às vezes o síndico ele não vai devidamente preparado para a assembleia. Ele tem que pensar assim, olha, eu vou levar tal tema para a assembleia, assim, assim, assado. Ele falou, se eu estivesse no lugar de condômino, qual pergunta que eu faria para mim? Como que, se eu tivesse como condômino, como que eu ia agir? Então ele se colocar no lugar do outro para ele saber como que ele vai responder também. Gente, olha que interessante que o Dr. Rachid está trazendo, olha que interessante, não é? Como realmente as perguntas, quando chega, levar uma pergunta dessa, tanto para o morador como para o síndico, como ela diminui a toxicidade. Vocês perceberam da forma como ele falou, gente? As perguntas, você sentiu aí? Percebeu isso? Até você ouvindo, você sente que ela neutraliza e você passa a entrar dentro de você. Ela neutraliza a toxicidade do ambiente. Não, e tanto isso é verdade, porque, por exemplo, quando a gente vai participar de assembleia, vamos supor, assembleia de eleição. É uma assembleia que sempre o barulho acontece de uma forma geral. Você nunca pegou uma assembleia sem barulho, não, Rachid? Já, sim, não, já. Hoje, assim... Você chegou tranquilo e foi embora? Cheguei... vai muito... que nem a gente ia falando assim, essa que é a nossa função, Girdel. É pegar e preparar o síndico para esse momento crítico. A administradora preparar o síndico. O jurídico, a assessoria jurídica preparar o síndico. Entendeu? Ter pessoas como você que dá treinamento já preparar o síndico. O síndico ele precisa saber que ele não é o Superman, que ele não tem o peito de aço, que ele tem as fragilidades dele, mas como que ele vai se comportar mediante as fragilidades dele numa situação como, por exemplo, de eleição? Que nem a gente tem eleições. E, via de regra, você faz o edital de eleição. Na convenção do condomínio, não vem escrito que o candidato, por exemplo, tem que apresentar certidões judiciais, certidões fiscais. Mas, via de regra, eu gosto de solicitar. Por quê? Para a massa condominial ter ideia de em quem que ele vai estar votando, qual que é o comportamento daquela pessoa, se tem restrição, se não tem, como que ele vai agir, interagir. Ou seja, ter um olhar mais comportamental. Assim, até mesmo se ele vai passar uma proposta para os condôminos, eu falo que o modo como ele age na vida dele tem que corresponder com aquilo que ele está falando. A ação dele tem que ser igual à fala dele. Gente, eu vou fazer um complemento aí. O que seria isso? Congruência. Isso. O síndico tem que ser congruente no que fala, não é? No seu conhecimento e nas suas ações. Se uma dessas três rodas, não estiver batendo, tem alguma coisa errada. Não é? E tanto que é interessante esse ponto, Girdel, porque, por exemplo, quando você, assim, independente se a pessoa tem alguma restrição judicial ou fiscal, ela vai poder participar da assembleia e se candidatar. Não tem nenhum impedimento que obrigue, que vai desimpedir ela de se candidatar, porque às vezes não está previsto na convenção essa restrição. Mas eu acho que seria até discriminatório, não? Seria válido juridicamente botar uma trava dessa na convenção? Assim, eu acho que a gente tem que partir do princípio dessa... Porque a gente tem o condomínio, a gente tem o que a gente chama governança corporativa. Quando um CEO de alguma empresa, tudo bem que a caneta é dele, ele tem a liberalidade de contratar. Mas quando ele vai contratar, ele vai ver o histórico daquela pessoa que ele está contratando. Ele tem esse direito de convidar para a casa dele o convidado que ele quiser. Como uma empresa. Como empresa. O síndico, quando ele vai se candidatar ao cargo, o que acontece? Quando a gente faz o pedido em termos de governança corporativa, de compliance, certidões judiciais e fiscais, olha para você ver como é que o mesmo fato gera comportamentos diferentes. Aí o síndico que está tranquilo com a sua trajetória, com todas as certidões, ele vai, nossa, Rachid, ainda bem que você, eu não sou eu que peço, né, o edital que pede tudo, ainda bem que foi colocado no edital isso daí traz uma seleção melhor, mais qualificada, pessoas competentes que têm um propósito de querer coisas positivas para o condomínio. Já a pessoa que tem problemas, que tem restrições, são as que mais causam quando vai fazer a eleição. São os que mais levam problemas. São os que mais levam problemas. Nesses 21 anos que você está, você percebeu esse padrão de movimento. Mas quando você tenta levar isso... Você pegou um condomínio hoje, um condomínio que está ali, e você
tá com sua convenção e tal, você leva essa sugestão já para os moradores na Assembleia ou Conselho? Como é que é feito isso? Isso daí é a título de sugestão. Se Claro, o condomínio vai ir por esse caminho ou não. Que na verdade é uma blindagem até para poder não causar problemas dentro do condomínio como vem acontecendo. E até mesmo quando a gente deu aula no síndico empresário, no curso lá, mesmo eu falo para os síndicos, mesmo se o edital não pedir as certidões suas judiciais, fiscais que sejam, chega na Assembleia, você auto-apresenta para os condôminos ali que você, na hora de você pedir o voto de confiança deles... Isso na Assembleia? Eu oriento eles na própria Assembleia no momento de apresentação. Coloca na sua apresentação que você não tem nenhuma restrição judicial ou fiscal. Eles já vão partir do princípio que você já age com a transparência, que você já ali naquele primeiro momento, naquela empatia que você vai desenvolver, eles vão saber que já está podendo contar com uma pessoa correta. Então não é você, não tem aquele ditado que não é só você hoje parecer honesto, você tem que provar ser honesto, então você já vai para a Assembleia, você já toma a iniciativa. E a partir do momento que o condômino ele vai ver o síndico com a iniciativa de que ele tem boas intenções e que ele não tem nenhuma restrição para conduzir aquela gestão, você acha que a comunidade ali não vai olhar para ele de uma outra maneira, com outro olhar? Gente, vocês estão percebendo que condomínio é 90% comportamentos? Se o síndico souber utilizar todas o seu maior poder, que é o poder social, numa visão de olhar para outra pessoa, de como é que esse público quer que eu me posicione aqui, começar a analisar culturalmente. E mais ainda, vocês viram como é importante ter uma assessoria técnica? Gente, por mais que eu tenha 30 e poucos anos de área condominial, eu não sei tudo. E mesmo que eu soubesse tudo, o cérebro ele acaba entrando em rotina e acaba no esquecimento. O que é que acontece muito? Muitas vezes você acaba esquecendo. Chegou em casa, você bota sempre a chave no mesmo lugar e você esqueceu o que deixou ali. Porque o cérebro ele entra em esquecimento. Olha o porteiro. O porteiro, por mais capacitado que esteja, por mais que tenha anos abrindo e fechando o portão para a entrada de carro, tem um dia que ele vai e bate o portão, abre de forma errada e bate no carro. Isso não é culpa de ninguém. É um processo do próprio cérebro. É da zona de conforto. Tá? Por mais que a gente ache que sabe tudo, temos que estar tendo uma assessoria. Vocês perceberam que toda a assessoria dele, que ele passou aqui para vocês, a linguagem é direcionada ao comportamento. É o comportamento. É a preocupação, cara. Nenhum momento aqui ele falou do jurídico até agora, gente. Comportamento. Não, assim, porque se a gente for para a parte da convenção e da legislação, que nem diz o Arnaldo César Coelho, a regra é clara. A gente sabe quais os ditames que vamos seguir, o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito. Só para você ter o dado como a questão é comportamental, na revista Harvard Business Review, eles falam hoje no planeta, tá? E até para o mundo empresarial. 85% das demissões ocorrem por fatores comportamentais e apenas 15% por razões técnicas. Olha o tanto que você como que está ali correlacionado o teu comportamento com a sua fala, com o modo como você age, entendeu? Então está muito alinhado. Então hoje as pessoas, se elas porventura perdem um emprego, ou perdem algum trabalho, ou não são reeleitos, lógico que não vou colocar a reeleição de uma maneira generalizada, mas grande parte dos não acontecimentos das reeleições são por fatores emocionais e comportamentais. Sim. Grande parte, porque eu já vi síndicos maravilhosos, síndicas maravilhosas que executaram um trabalho excelente, com todo o tecnicismo, com perspicácia, perder reeleições por questões comportamentais. É aí que eu falo, gente, é aí que eu vou entrar numa pancada muito boa, isso aqui é importante, tá? Que ele está trazendo, para vocês entenderem. A gente acha, não, eu sou muito bom no que eu faço. Eu sei fazer meu trabalho, sei criar projetos, não é? Eu consigo fazer dinheiro. Cara, eu sou muito bom no que eu faço. Eu sei fazer minhas operações. Eu sou expert, não é? Em tudo. Só que aí no tratamento pessoal, não é? Isso falta no tratamento pessoal. Falta, você já deu o exemplo aqui fácil aqui do porteiro. O porteiro, qual que você acha que pode ser uma função, vamos dizer, automática? Mas quem está na frente é aquele que sorri ou aquele que não sorri? Para a gente ver um comportamento simples, um sorriso.
Caraca. Numa seleção, se uma empresa vai fazer um corte de pessoas que precisam fazer umas pessoas, como que ela vai analisar? Aquela pessoa que é interagida com o grupo, que se dedica para o grupo, veste a camisa da empresa, ou aquele que é mal-humorado, chato, que não interage, chegou 17 horas, derrubou a caneta, pegou e foi embora, esquece, só no outro dia. Então, o próprio controlador de acesso, a gente vai falar, o simples sorriso no rosto já muda a trajetória dele dentro do condomínio. A ação do síndico, diante de uma situação dessa, de uma falha do porteiro, ele entender que aquilo ali é uma falha humana e por falta de treinamento constante, se ele entende que foi por conta disso, ele não culpa o porteiro. Mas aí o porteiro muitas das vezes vai ser, grande parte das vezes, reflexo do síndico ou da síndica. Como assim? Se a síndica e o síndico não chegam e não dão um bom dia para ele, não sorri para ele, pra equipe. não trata ele bem, se a pessoa que está ali dedicando para manter o condomínio em ordem, higienizado, limpinho, você fala, obrigado, dona Maria, pela limpeza, nossa, obrigado como o condomínio está bonito, como está perfumado. A gente gosta de ouvir essas coisas, é um combustível para o ser humano. Você me fez lembrar, Rachid, de uma época, eu vou voltar aqui para a época do shopping center, que eu comecei lá, gente, né? No shopping center, que eu tinha 25 anos dentro do shopping center. E me deram um cargo de coordenador, né? Coordenador geral dentro do shopping center, né? E tinha uma grande equipe de manutenção, de higienização e limpeza. E acho que era 170 funcionários, né? Ou era 270 funcionários, não lembro bem, mas era muita gente. E eu lembro que os funcionários eram tudo cara amarrado e meio amedrontado, muito fragilizados no ambiente. Eles não eram muito bem vistos ali, não eram visualizados. Eram pessoas que estavam ali para trabalhar e tchau. Só que eu vim de treinamento, eu dava treinamento de windsurf, prancha vela na ilha. Então eu tinha contato, tinha preocupação de dar treinamento para a equipe poder estar no alto mar. E quando eu vi a equipe toda ali fechada, e eu começava a fiscalizar, quando eu chegava, as pessoas ficavam se tremendo. Ficava muito sério, muito assim, fechada, muito de cabeça. E me via e baixava a cabeça para mim. Eu achava estranho, não ficava assim de cabeça ereta, olhando, o Gidel chegou e tudo bem. Não, era assim, meio assim, oi, chefe. Eu achava muito estranho aquilo, me incomodava aquilo, eu não entendi o que era, mas levei um tempo para entender que era um clima de gestão antiga que tinha naquele ambiente, né? E aí eu comecei a dar treinamento. E o treinamento que eu dava era basicamente assim, gente, para a equipe se sentir mais empoderada, se sentir que tinha valor no que ela fazia. Não é? Gente, eu quero que você diga o seguinte, qual é a tua função aqui? A minha área é a área do L2, do piso L2 e L1. Pronto. Você é o chefe daquela área. Mas como assim? Você é o dono daquela área. Mas o senhor não é o chefe? Não. Eu estou aqui para te apoiar. Eu estou aqui para dar todo o direcionamento no que você precisa. Se você me falar que precisa de equipamentos, eu tenho que providenciar. Eu estou aqui para trabalhar para você. Se você me falar, Gidel, eu preciso de conhecimento, eu tenho que te dar conhecimento. Se você me falar, Gidel, eu preciso realmente de uma folga que minha filha está doente. Se tiver prova para isso, eu tenho que te dar essa folga. Eu estou aqui para te atender. Aí a equipe olhava para mim assim, poxa, obrigado, Gidel. E eu comecei a fazer isso com a equipe. A equipe no outro dia trabalhava melhor, trabalhava muito mais satisfeito. Com o tempo, o lance de baixar a cabeça, de ficar acuado, de ficar meio restrito ali, acabou. Ninguém mais trabalhava com medo, porque sabia que tinha aquela leveza no ambiente. E os problemas operacionais começaram a reduzir, porque viram que o ambiente ficou harmônico. Né? Eu comecei a dar essa visão justamente de valor, que é o que você está falando. A gente dá valor para a equipe, gente, para valor. O que acontece dentro do condomínio? Eu tenho alguns casos, não vou citar nome aqui, de alguns síndicos em alguns lugares do Brasil, que já chegou em meu ouvido. Você sabe que eu estou network de vocês no Brasil inteiro, então sempre acaba chegando, claro que eu mantenho um sigilo em tudo, mas acaba chegando. Né, que tem síndicos e síndicas que tem prazer da conduta, de ele achar que ele sendo, como é que fala a palavra, ele sendo aquele chefe de ferro e fogo, né, ele acha que isso é o correto. Não, eu tenho que tratar a minha equipe, né, a equipe tem que estar nos meus olhos, senão não funciona. Eu tenho que estar ali no meio do ambiente, senão não roda o ambiente, senão não roda.
É tipo, tem até o comerciante, né, que fala assim, né? Que o boi do olho, como é? O boi engorda no olho do dono. Pois é, cara, tem gente que pensa assim, cara. Dentro de condomínio tem síndico e síndica pensando assim, olha que absurdo, cara. Por quê? Porque ele fala assim, é porque eu não confio na equipe. Não. A equipe não, o problema não está na equipe. O problema é que você não confia em você. Como você não confia em você, você reflete na equipe. É óbvio isso, né? E isso daí é tão importante, Girdel, que nem, por exemplo, às vezes na função mesmo de pai e de mãe. A tua função como pai, ou como mãe, é justamente você dar a impressão para o teu filho, para tua filha, que você... que ele não, vamos dizer, que ele tenha a autossustentabilidade, que ele não precisa ficar ali. A partir do momento que você, teoricamente, vamos dizer, substituível, é sinal que ele alcançou asas, que ele voou. É sinal, a partir do momento que ele não está ali precisando de você, ele começou a alcançar a autossuficiência dele, é sinal que a tua missão como pai, como mãe está sendo cumprida. E é a mesma coisa o síndico, a partir do momento que ele coloca o time para jogar, e o time começa a transitar, fazer todas as transações, todas as jogadas de uma maneira assim, eu falo brincando, igual o Ronaldinho Gaúcho, olha para um lado, toca para o outro e por aí vai, é sinal que você está no caminho certo, no caminho correto. Mas o que é importante a gente frisar, indo também para um outro paradigma, a gente fala de sorriso, bom dia, boa tarde, a parte comportamental, emocional. Que isso é uma base, ajuda muito o condomínio, né, nas relações, né? Ajuda o condômino não pegar, por exemplo, quando ele vai querer alfinetar o síndico, não, aquela parte para ele se proteger, porque a intenção dele realmente é te desestabilizar. Mas o que é importante dizer, a parte emocional é 85% no que a gente falou que perfaz nas relações. Só que não adianta também você ser o super legalzão, o cara, o que é amigão de todo mundo. Aí não pode, velho. Aí dá problema. Só que você não tá tecnicamente alinhado, não tá tecnicamente bom para o exercício daquela função. Aí uma outra coisa, Rachid, aí é posicionamento. Aí é posicionamento. Falta de posicionamento. Porque você só ser legalzão não vai garantir. Ele é um bom termômetro, sim, do teu carisma. Mas não é posicionado. Mas ninguém que não traz resultado permanece naquele lugar, seja em qualquer atividade que você for fazer. Se o síndico ele não chegar na assembleia, na AGO, por exemplo, se ele não chegar com os resultados comprovados de que ele cumpriu de uma maneira correta aquela previsão orçamentária, de que a programação, a manutenção preventiva, preditiva, ou se dependendo do que for corretiva, os planos que ele traçou para aquele exercício fiscal foram todos executados, que a inadimplência está baixa, controlada, que o ambiente, vamos dizer, de uma maneira geral, está modernizado, está atualizado, está com inovações. Se ele não conseguir fazer a implementação do plano, vamos dizer, do plano de governo dele, se ele não cumprir aquilo que foi previsto, vai chegar na outra assembleia, ele pode ser a melhor pessoa do mundo. Se ele não levar os resultados, ele vai ter problema. Ele vai ter problema. E como qualquer empresa, né? Funciona assim. Então, se não tiver resultado. Ainda mais que dentro do condomínio, os moradores, né? Eles são muito incisivos na cobrança. Porque por mais que você faça muitas coisas positivas, ele não enxerga isso como um valor de resultado. Ele fica buscando outras situações que não foram resolvidas. E ele esquece aquela que foi resolvida. Ele esquece. Acaba esquecendo totalmente. Totalmente. Isso faz inflamar muito, mas muito mesmo, que é o que os síndicos me falam muito isso. Pô, Girdel, eu gostaria ao menos, né, eu queria saber qual é o limite de satisfação dos moradores. Qual é o limite? Aí eu entrei no emocional. Qual seria? Ele está ali sempre querendo atender as expectativas do que ele não recebeu na infância. Que é o abraço do pai, o amor do pai, o carinho do pai. Então ele nunca vai estar satisfeito, certo? Então o tempo inteiro ele vai estar cobrando. Por exemplo, tem síndico que é muito crítico. Já tive síndico não, já tive morador assim, muito crítico. Cara, eu pedia pintar de ouro o prédio, podia botar jardins de pétalas da Holanda, mas o cara sempre conseguia buscar uma crítica de manhã cedo, cara. E eu recebi um e-mail de uma lista de críticas dele. E aí eu falava assim, cara, eu não consigo. Aí eu pegava a lista, atendia. Ele buscava outras críticas. Aí eu falava assim, ó, quando é que eu vou receber um elogio? Aí ele calava. Isso me deixava irado, cara, nenhum elogio, nada.
E aí, você gostou do que foi feito ontem na tua lista? Ele também não respondia. Ele só mandava listas de crítica. E eu comecei a ficar muito chateado, muito nervoso e muito enraivecido com isso. Até que eu descobri com o tempo que o problema não estava só nele, estava em mim também. Mas por que estava nele? Eu vou falar primeiro desse morador que só buscava a crítica. Quando ele era criança, com certeza, em alguma situação em casa, os pais dele, a mãe ou o pai, por mais que ele desse notas boas, por mais que ele projetasse uma boa educação, por mais que ele se vestisse bem, o pai e a mãe buscavam uma crítica. Pai, eu estou bem vestido? Tá, mas o sapato tá sujo. Olha o sapato como é que tá, moleque. Vai, o sapato? Pô, pai, desculpa. Pai, arrumei o quarto. Deixa eu ver. Arrumou o quarto o quê, rapaz? Onde é que tá a meia lá no canto? Você não tá vendo a meia lá no canto? O quarto tá desarrumado ainda. Então, por mais que ele fizesse, né, o 80%, 50%, 60%, naquele momento não era importante, só era crítica. Ele cresceu nesse ambiente de crítica. E o cérebro, ele vai gravar justamente um comportamento, porque o cérebro é um gravador. Ele grava comportamentos. Ele gravou aquilo que viu em casa. Ele cresce, ele passa a perseguir. Ele passa a ver só crítica em casa. Eu só busco crítica. E vai estar o tempo inteiro assim, até que ele mude essa chave. Se ele não quebrar isso e fazer uma nova reprogramação memorial, não vai mudar. Tá, Gideão, mas por que eu me aborrecia? Por que isso me chateava? Por que isso me deixava, muitas vezes, eu tinha taquicardia quando eu abri o e-mail dele. Eu sentia uma pressão no coração. Eu ficava, cara, me dava um taquicardia. Eu já chegava no condomínio, já imaginando abrir o e-mail. Eu tinha taquicardia, cara. Eu estava tendo já uma ansiedade nervosa dentro de mim. E com raiva dele. Foi aí que eu comecei a entender. Hoje eu entendo, né? Na verdade, ele tem um problema, mas eu atraí ele para mim. Eu atraí justamente essa frequência, porque isso aconteceu em minha vida. Por que eu atraí ele para mim? Para ficar sempre me gerando esse mal-estar da crítica. Porque aí eu vou na minha infância. Porque quando eu era criança, por mais que a minha coleção de revistinha em quadrinho, por mais que minha coleção de super-heróis tivesse arrumadinho, tudo bonitinho, por mais que eu saísse bem arrumadinho para ir para a escola, né? Meu pai ou minha mãe nunca viu aquilo ali como elogio. Eu chegava em casa e acabou. Tinha nada. E eu ficava esperando um elogio. Eu ficava esperando esse elogio. Uma vez eu comecei a trabalhar, né? Eu trabalhava tanto, com 14 anos, né? 14 anos, comecei a trabalhar, 13 anos. Trabalhei numa loja de escritório de livros, de revistas, né? E eu era muito bom, todo organizadinho, todo bonitinho, né? Eu comecei a ganhar dinheiro. Meu primeiro dinheiro que eu comprei, minha primeira coisa que eu comprei foi um Walkman. Assim que lançou o Walkman, você lembra do Walkman que tinha um fiozão desse tamanhão? Todo mundo queria o Walkman. Ele não tinha nem fita, nem nada. Ele não tinha toca-fita, nada. Só era rádio. Lembra? Primeirinho, aquela guardadão assim. Você lembra disso? Quem não lembra aí, busca no Google, gente. Quem não lembra aí, busca no Google. E eu comprei, fiquei todo feliz. Ai, meu primeiro presente que eu comprei pra mim. Cara, a primeira coisa quando eu cheguei em casa, eu queria receber um elogio. Cara, que bonito, você comprou, meu filho. Não, ninguém me disse nada, pô. Ninguém quis saber o que era. Então, essa falta de elogio que eu não tinha, eu atraí uma pessoa para poder me elogiar em alguma coisa que eu fazia no condomínio. Ele também não me elogiava. Eu atraí quem para minha vida? Meu pai e minha mãe. Eu que atraí minha vida, o comportamento deles que estava dentro de mim. Hoje eu não tenho mais. Então, na verdade, eu ficava aborrecida porque eu queria ser elogiado. Então, eu fazia tudo certinho, como eu fazia com as minhas coisas em casa, para receber assim, olha, ficou muito bom, meu filho, parabéns, você passou de ano, meus parabéns, feliz demais por você. Você é muito competente. Mas vamos levar isso daí pro condomínio? Pro condomínio é a mesma coisa, é o que eu tô te falando. Se ele vier com a crítica para cima de você, você tem que entender essa reflexão. O problema, muitas vezes, tá lá. Ok, é você entender por que eu atraí isso para mim, para minha gestão. Então, mas a gente falou de emoções. Sim. Mas geralmente, quando a gente pega no nosso interior, a gente cria expectativas. Isso. Mas nós criamos as nossas expectativas esperando que o outro haja da maneira que nós esperamos. Só que se você não comunicar com o outro, ele não vai saber o que você pensa, não vai saber o que você gostaria de ouvir. É igual num relacionamento. Sim, se você com seu parceiro não saber o que ele gostaria, o que ele gosta, os gostos, desejos, o que ele acha bom, o que ele acha ruim, se você não investir nesse conhecimento, vai se criando as coisas. Nossa, falou para mim, olhou de um jeito, não deu importância para mim. Às vezes eu estou entrando pensando num outro assunto, resolver um problema de um cliente ou alguma coisa dessa natureza,
e a pessoa ali do teu lado pode interpretar que o problema tá e não está. E você não correspondeu à expectativa dela, e você não dialogou, Sim. Ela ficou frustrada, você não reparou, e aí continua. E vamos levar isso para o condomínio, para a realidade. A base ainda, o alicerce que você já percebeu, é a comunicação. É a comunicação. Ela tem que ser clara. E vamos levar para o condomínio, de uma maneira prática. O que o síndico tem que fazer para evitar ruído e as expectativas do que ele gostaria de ser reconhecido? Opa, isso aí é bom. Vamos levar para a prática. Isso aí é bom. A gente vai pegar no condomínio. Você deu o exemplo daquele condômino que lhe mandava o e-mail com as críticas e não mandava o elogio. Só que em vez de você esperar o e-mail, ou você só receber esse e-mail, com a tecnologia que a gente tem hoje, por que você não lançou uma pesquisa no condomínio, no Google Forms ou qualquer outra ferramenta eletrônica sobre a qualidade e a opinião da sua gestão para você ter um paradigma? Então, às vezes, você espera o outro agir para você agir. Então, por que você já enquete, não... né? Por que você já não tomou a iniciativa? Por que você já não fez um NPS dentro do teu condomínio de pesquisas? Fala para o pessoal o que é NPS, para o pessoal entender. É como se fosse um indício de saber sobre a qualidade da gestão. É um indicador qualitativo, vamos se dizer assim, um indicador qualitativo. Tudo isso é enquete, viu, gente? Pode ser feito através de ferramentas. Que nem, por exemplo, o que você condomínio acha da limpeza? Como é que está? Você vai lá com a boa, muito boa, regular, sim, ruim. Da portaria, o que você está interpretando, da jardinagem. Por que ele já não faz essas pesquisas para ele saber como, até mesmo para ele ter um norte? Então ele espera a crítica chegar, ele fica magoado com aquilo, remoe aquilo e acaba não agindo. Então por que ele já não tomou a iniciativa? Outro aspecto, vamos para um momento conflitante, que é a Assembleia de Prestação de Contas. Aí ele vai para a Assembleia. Por que ele não lançou já a prestação de contas, os informativos, os números, ele já não encaminhou antes da Assembleia? Por que ele espera só para apresentar na Assembleia? Porque ao encaminhar também anterior à Assembleia... Olha essa chave, gente, olha essa chave de comunicação dentro de uma linha de expertise que o Dr. Rachid tem. Como ele já vai mandar o demonstrativo, ele fala, se porventura pairar alguma dúvida, eu peço para já encaminhar a pergunta para que a gente possa elucidar. Como seria, mas acho só para o pessoal entender, o pessoal ter uma visão mais clara dessa estratégia muito boa, gente. Qual seria um prazo para ser feito isso antes? 15 dias, 20 dias, 3 meses? Como é que seria isso? Ou seria um ano inteiro fazendo isso? Olha, essa da previsão orçamentária, quando você vai fazer a prestação de contas, eu falo 30 dias antes da Assembleia. Mas quando ele chegar 30 dias antes da Assembleia e já encaminhar todo esse demonstrativo do como que foi o exercício fiscal, ele também vai se preparar de uma outra maneira. Ele vai pegar, por exemplo, será que eu não vou contratar uma auditoria, uma pessoa capacitada tecnicamente, contabilmente, para verificar se a minha gestão está correta ou não? Será que quando eu for encaminhar antes da Assembleia, por que eu já não encaminho as CNDs fiscais e judiciais do condomínio para eles verem que não tem nenhum tipo de restrição? Por que eu já não informo que já mando a carta do Conselho Fiscal, do Conselho Consultivo, recomendando a aprovação das contas? Isso reduz muito o desgaste até das dúvidas. Reduz o ruído. Que gera para a Assembleia. Aí imagine chegar, aí ele chega para a Assembleia, ele já, olha como que vai ser mais tranquila a prestação de contas dele. Ele já tem todos os livros assinados pelo Conselho, coisa que ele só deixa para fazer na semana da Assembleia. Ele já tem uma carta de recomendação do Conselho Fiscal Consultivo recomendando a aprovação das contas. Ele já tem toda a prestação de contas encaminhada. Mas tudo isso em pequenas reuniões não, ele pega, é só enviar isso por e-mail? Não, ele pega, encaminha esse material por e-mail ou pelo aplicativo do condomínio. Não tem pequenas reuniões antes? Não, isso daí vai ter, isso daí é um preparativo, é só para a Assembleia. Aí o que ele vai acontecer? Ele vai pegar, fazer essa vamos dizer, essa documentação para o condômino você diminuir o ruído. Sim. Só que durante a gestão, por que ele não pega, ele não faz uma reunião? Não precisa ser assembleia, porque a gente sabe que a assembleia tem custo, tem gasto, tem tudo. Ele chega e não faz uma reunião a cada 2 meses ou trimestralmente para demonstrar o trimestre daquele ano. Outro ponto importante, você sabe melhor do que ninguém, você é um excelente comunicador. Você não pegou, não soltou um vídeo explicando, olha gente, esse mês estava previsto X de gasto, entretanto extrapolou mais X, mas foi em virtude do cano que estourou assim assado, que não estava previsto, por isso que vocês vão ver no demonstrativo
que o realizado foi superior ao orçado. Então, ele mesmo, no próprio grupo de transmissão, tá? Eu não aconselho o síndico ter grupo de WhatsApp com trocas de mensagem entre moradores. Isso aí é terrível. Se entrar nisso aí, gente, tenha certeza que você vai acabar tendo problemas emocionais pesados. É só grupo de transmissão, ou até mesmo no aplicativo, que eu também aconselho fazer tudo via aplicativo para você ter o protocolo de data, de horário, o número que foi feito, se teve resposta, se não teve, até mesmo para você ter processo. Por que ele não faz vídeos explicativos, entendeu? Por que ele não comunica de tanto em tanto tempo vai ser feita, tal dia vai ser feita a manutenção preventiva dos elevadores? Porque tudo isso também você tem que levar para a Assembleia de Prestação de Contas. Não só o que você fez contabilmente, mas o que você fez fisicamente no condomínio. Por que ele não lança um jornalzinho, um newsletter por mês, assim, informando tudo que ele pegou e fez? Então essa comunicação faz com que você não tenha ruído lá na frente. Você vai ter uma assembleia tranquila, uma assembleia mais organizada. Então isso é muito importante. A comunicação hoje é fundamental e não é nós que estamos inventando, Girdel. O próprio Chacrinha já falava, quem não se comunica se estrubica. E olha que o Chacrinha se comunicava muito bem sem WhatsApp, sem Instagram, sem internet, sem nada. E sabe o que é interessante? Desde a época, né, da época das cavernas, as pessoas sempre se preocuparam com a comunicação. Os homens das cavernas, né, a população naquela época das cavernas, os nômades, né, foram morar em caverna, desenhava as coisas que viam ali naquele local que eles estavam, já deixavam comunicação. Os egípcios se preocuparam muito, de forma muito responsável, em deixar tudo, não é, comunicado nas pedras, nas suas rochas. Aí vieram os gregos, vieram os romanos, né, os pergaminhos, depois evoluíram para pergaminhos, livros. A gente teve sempre preocupação com comunicação, como pilar, né, de passar um para o outro. Nós estamos hoje numa era digital. E a era digital, a preocupação é maior com comunicação. Tem muita gente, não é, enriquecendo, inclusive, com comunicação na era digital. O que estamos fazendo aqui é uma comunicação. Por isso que eu digo que é o petróleo do século XXI. É o petróleo, cara. E tá vindo o IA. O que é que o IA tem? Comunicação. Ela oferece só comunicação. E é uma coisa antiga. Mas isso que você traz, né, eu acho interessante até gerar essa reflexão. Por que algumas pessoas ainda dão as costas para a boa comunicação? É medo, porque tem até uma pesquisa, até peço perdão por não divulgar a fonte que eu não me lembro agora de cabeça. O ser humano ele tem as duas coisas que ele tem mais medo. A primeira é da morte e a segunda de ter que falar em público. Opa, essa aí eu não sabia. Essa aí eu não sabia. A fonte gente. Até peço depois, quem souber nos comentários. Essa aqui eu não sabia, não. Essa eu não sabia, porque eu não sei tudo, gente. Essa eu não sabia. Duas. Os dois maiores medos do ser humano, é de você chegar e falar para ele. Falar em público. E falar em público. É o segundo maior medo do ser humano. Caraca. É o falar em público, por incrível que pareça. E é uma barreira, mesmo a gente sendo advogado, se comunicando, a gente tem um frio na barriga que acontece, mas a gente tem que enfrentar todos os dias. Eu tô tentando lembrar aqui esse medo. Se alguém que estiver escutando nós, ouvindo nós aqui, assistindo, deixa a fonte. Será que chega a ser mais medo que pular de paraquedas? É porque você tem muito... não, é muito maior, porque você tem medo da rejeição. E a partir do momento que você tiver medo da rejeição, você tem medo de se expor. Gente. Olha a chave, gente. Você tem medo de se expor. Essa é a chave. Então, o que acontece? Então, eu falo que ele tem que aprimorar a comunicação, porque é o segundo maior medo que ele tem que enfrentar esse medo. Sim. Ele tem que enfrentar esse medo. E aí, quando a gente vai falar de preparação da comunicação, então, por exemplo, a gente voltando para a Assembleia, ele vai para a AGO lá, que é prestação de contas, previsão orçamentária, e quando couber eleição. Olha só para você ver como é que faz sentido a comunicação. Eu falo assim para o síndico e síndica, a AGO foi feito somente para esses 3 itens. Se você vai disputar a tua reeleição, por exemplo, por que você vai levar prestação de contas, que já é um tema difícil, previsão orçamentária, que o pessoal não vai querer que a taxa condominial seja readequada, e a eleição, que é um tema difícil, por que você vai levar, por exemplo, uma taxa extra para aprovar a reforma da quadra? Numa Assembleia. Numa Assembleia. É esperar a guerra, né? É esperar, porque você vai querer ser reeleito com isso? Porque isso não foi destrinchado numa comunicação, como você falou. Não é. Ele tem a boa intenção de querer levar aquela melhoria para o condomínio, mas será que é o momento adequado? E a comunicação não está adequada também. Aí não está adequado. Aí vamos para a Assembleia de Prestação de Contas, da AGO. Aí foi onde eu falei.
Você contratou, às vezes, um perito para estar fazendo a auditoria das contas, você tem as pastas assinadas e documentadas pelo conselho, você tem a carta de recomendação, você já encaminhou a documentação para os seus condôminos antes da assembleia? Essa é a fase pré-assembleia que eu falo. Chegou na assembleia, seja objetivo, são só 3 temas. Prestação de contas. Cronômetra, gente. E outro ponto também, outro ponto que é importante, você colocar no edital quando você for fazer um bom, excelente edital. Você colocar, se você for fazer a assembleia presencial, olha, a assembleia vai ser filmada. Porque a partir do momento que você coloca no edital essa previsão de que a assembleia poderá ser filmada, você já inibe desculpa eu utilizar esse linguajar, não sei se pode, do covarde querer agir na Assembleia e não responder pelas blasfêmias que ele fala. A gravação é muito importante, cara. Então você já vai inibir o covarde. Essa estratégia é topaça. Eu usei muito isso. Quando você filma a Assembleia, você já inibe o covarde de falar coisas impróprias e tumultuar o ambiente. Isso. Então você já chegou documentalmente preparado, já fez a comunicação previamente, você já marcou a Assembleia, já comunicou que ela vai ser filmada e você vai trazer só 3 tópicos. Prestação de contas, previsão orçamentária e, se couber, eleição. Aí você fez tudo, pronto, acabou o problema. E é igual, por exemplo, você vai também. Aí você pegou e interpretou que o condomínio queria que fosse feita a renovação, atualização da convenção condominial. Só que você não fez a pesquisa de o que o teu público gostaria que acontecesse no condomínio. Mais uma vez, gente, comunicação. Comunicação, você não fez a pesquisa, aí você faz uma assembleia para fazer a atualização da convenção do condomínio, que precisa de um quórum qualificado de 2/3, e você vai criar um desgaste, porque você não vai atingir, você leva um tema que você sabe que não vai atingir o quórum para você aprovar, e você cria um desgaste desnecessário para a tua imagem, para a tua política dentro do. A política tem que ter, a politicagem que é diferente, tá? A política boa, gente, não é a política ruim. Aí você já desgastou. Porque, por exemplo, você vai para um tema de atualização de convenção. Aí tá lá, será que eu vou levar essas pessoas querem ou não querem Airbnb? Olha o calor da discussão que você já fez. E você desgastou a tua imagem sem ter feito a pesquisa do que eles gostariam que fosse levado. Será que não era um pet place, ou não era um bicicletário, ou não era a melhoria do salão de jogos ou da academia, e você foi levar um tema que ninguém nem pensava. Uma coisa que eu sempre falava, eu sempre agia assim, quando eu ia tomar uma decisão que eu vi que era necessário para o condomínio, eu percebi que era muito necessário. Mas eu me colocava assim, eu não sou dono da casa, eu estou sendo síndico, não sou dono, estou aqui para liderar, para mostrar o que é necessário e eles vão decidir. Então eu sempre busquei, gente, estou pensando em fazer isso, o que é que vocês acham? Pois, eu acho que é interessante, mas aquele ponto, você não acha que não é emergencial? Ouvir a comunicação é importante. Isso é importante. Gente, estamos chegando ao fim. Passa rápido, né? No nosso primeiro episódio da 5ª temporada do Expertise Cast, gente. Gente, vocês perceberam como falar de condomínio é tão gostoso? Aí entra desenvolvimento emocional, aí entra gestão estratégica, tudo no meio, gestão do direito condominial. Vocês perceberam que gostoso fica? Esse é o estilo do Expertise Cast. Estamos agora fechando o primeiro episódio, né, junto com o Dr. Rashid aqui, que está trazendo. Ele vai estar sempre com a gente, não se preocupe. Isso não significa que você não vai no Instagram dele, @EduardoRashid. .adv. Vai lá no direct, faz perguntas, e tá lá junto com ele também. Tem o meu também, você já sabe, Gidel Síndico Coach lá no Instagram. Mas tem aqui embaixo, percebeu embaixo? Tem um quadradinho aí chamado comentários. Joga os seus comentários que eu e ele vamos estar sempre respondendo o comentário de vocês no que for preciso para melhorar a vida e a gestão de vocês, tá bom? Doutor Rashid, agradece esse povo aí, obrigado por participar desse novo layout da 5ª temporada do Expertise Cast. Gerdel, obrigado por confiar na minha pessoa, espero ter correspondido às expectativas da audiência também. Deixa a sua pesquisa de NPS que a gente falou aqui, deixe quais os assuntos que vocês gostariam que a gente trouxesse, que a gente conversasse. Uau. É muito importante esse diálogo, essa interação, esse respeito, e que o síndico aliado com tecnicismo, inteligência emocional, ele como protagonista da cena, o protagonista do cenário condominial, que ele possa ele mesmo tomar as rédeas da carreira dele. Perfeito. Gente, vocês viram que nós falamos de tudo de condomínio, mas
Você percebeu que a base, o pilar, é justamente comunicação, que está ligada a comportamento emocional, tá bom? É assim que nós vamos estar desenvolvendo a carreira de vocês, a vida pessoal de vocês, para que vocês tenham sucesso em tudo que vocês estão fazendo, tá bom? É isso aí. Fui!